O decreto 6.473, de 5 de junho de 2008, prevê: o presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 69, decreta: artigo 1º, é aprovado o anexo Estatuto da Caixa Econômica Federal, CEF. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revoga-se o decreto número 6.132, de 22 de junho de 2007. Veja bem, o próprio decreto cita uma outra norma, que é o Decreto-Lei número 759, de 12 de agosto de 1969. Vamos retornar um pouco, estamos tratando de um decreto que foi deliberado na época do AI-5, sob o comando da ditadura militar. A Caixa foi estabelecida, suas normas foram priorizadas e esclarecidas nessa época, e o próprio Estatuto da Caixa, o decreto que determina o Estatuto, já prevê esse decreto. Por este motivo, junto ao Estatuto, vamos ver também o Decreto-Lei 759, que é composto do AI-5. Capítulo 1 do Estatuto da Caixa, da denominação, sede, fórum, duração e demais disposições preliminares. No edital do concurso está expresso que a cobrança será de apenas alguns capítulos, ou seja, para nós será o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 8. O primeiro capítulo, o nome dele é da denominação, sede, fórum, duração e demais disposições. Veremos a seguir os outros capítulos. Artigo 1º do capítulo 1. Estatuto da Caixa. A Caixa Econômica Federal, CEF, é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, patrimônio 100% da União, criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, e vinculada a quem? Ao Ministério da Fazenda. Como eu falei anteriormente, vamos contextualizar o Estatuto da Caixa com base no termo em que ela foi criada. Lembrando, a Caixa foi criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 2 de agosto de 1969. Vamos voltar a esta época para conhecer o que esse decreto prevê para a Caixa Econômica, para que possamos ter uma ideia de quais eram os termos nos quais ela foi criada. Ok? Então, a gente vai, a partir de agora, nessas próximas passagens, sempre fazer menção ao Decreto-Lei 759, que foi editado no período do AI-5. Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública Caixa Econômica Federal e dá outras providências. O presidente da República, da época, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1969, decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal, CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda. Parágrafo único. A Caixa terá sede e fórum na capital da República e jurisdição em todo o território nacional. Vamos entender um pouquinho sobre empresa pública, nesse exemplo da Caixa. É uma pessoa jurídica de direito privado, tem por finalidade a exploração de atividade econômica por força de contingência ou conveniência administrativa. Pode exercer também atividades relacionadas ao serviço público. Podem ter qualquer tipo de organização empresarial. Não há privilégios tributários. Deve utilizar instrumentos de contratação, como a licitação e o concurso público, sendo que o pessoal deve sujeitar-se ao regime seletista. É julgada pela Justiça Federal, possui patrimônio próprio, porém são considerados bens públicos e, portanto, impenhoráveis e imprescritíveis. E exemplos, além da Caixa Econômica, por exemplo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Voltando ao AI-5, o Decreto-Lei nº 759. Artigo 2º. A CEF terá por finalidade, primeiro, receber em depósito sob a garantia da União
economias populares incentivando os hábitos de poupança, perpetuando a intenção inicial da Caixa na sua criação de criar poupanças. B. Conceder empréstimos e financiamentos de natureza assistencial, cooperando com as entidades de direito público e privado na solução dos problemas sociais e econômicos. Operar no setor habitacional como sociedade de crédito imobiliário e, na época, principal agente do Banco Nacional de Habitação, com o objetivo de facilitar e promover a aquisição de sua casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população. Você viu comigo em História da Caixa que houve, após esse período, houveram algumas alterações, né? D. Explorar com exclusividade os serviços da Loteria Federal do Brasil e da Loteria Esportiva Federal nos termos da legislação pertinente. E. Exercer o monopólio das operações sobre os penhores civis com caráter permanente e da continuidade. F. Prestar serviços que se adaptem à estrutura de natureza financeira delegados pelo governo federal ou por convênio com outras entidades ou empresas. Continuando. No artigo 3º está previsto que o capital inicial da SEF pertencerá integralmente à União e será constituído pelo total do patrimônio líquido do Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, aquelas várias que existiam pelo Brasil, e de todas as caixas econômicas federais ora existentes, devidamente avaliados e cujo montante se estabelecerá através de um ato do ministro da Fazenda da época. O artigo 4º prevê que o patrimônio da SEF será constituído pelo acervo de todas as caixas econômicas federais e do seu Conselho Superior, incluídos então acervos, haveres, que são as posses, os direitos, obrigações e ações, bens móveis e documentos e papéis do seu arquivo, que lhe serão automaticamente incorporados. Artigo 5º. O pessoal da SEF será obrigatoriamente admitido mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. É o que você vai fazer. O regime legal do pessoal da SEF será o da consolidação das leis trabalhistas. Parágrafo 2º. Poderão eventualmente ser requisitados pela SEF servidores dos quadros do Serviço Público Federal, das autarquias federais ou das empresas públicas e sociedades de economia mista, exclusivamente para o exercício de funções técnicas, mediante o ressarcimento, o pagamento pela SEF, aos órgãos de origem ou entidades de origem dos proventos globais a que fizerem jus os servidores requisitados.